agradecer a cada irmão presente aqui, principalmente o Daniel, que foi aquela carona de coração. Então, que Deus abençoe ele, que ele possa sempre fazer isso, e todos aqui que me ajudaram, né? Amém. Então, que Deus abençoe cada um aqui e continue na presença de Deus. Então vamos orar agora pela irmã. Levante a sua mão. Vamos abençoar a nossa irmã Maria e a família. Senhor, nós levantamos as nossas mãos agora para te agradecer. Agradecer porque o Senhor tem abençoado a tua serva, a família. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor sustentou firme as suas mãos. E ela está saindo daqui, Senhor, com os seus documentos, com a possibilidade de entrar, de voltar. Deus, nós louvamos o teu nome e pedimos que o Senhor esteja abençoando a sua saída, a sua entrada no Brasil. Ó Deus, e que a sua vida seja ricamente abençoada também ali no nosso país. Deus, eu quero agradecer, porque o Senhor deu oportunidade da tua filha te conhecer, te seguir, te servir neste lugar. Muito obrigado pela Igreja Vida Abundante que a acolheu, que esteve com ela e ela ajudando também nesse ministério. Pai, eu quero agora também agradecer pela vida do Rafael. Oramos, pedimos ao Senhor que estivesse abençoando, e ele hoje à noite está aqui para te agradecer. Obrigado também pela vida do Luiz, Senhor, pelo livramento que o Senhor deu ao teu filho. Ó Deus, e por cada vida que sobe nesta noite à tua casa. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu quero invitar minha irmã Johnny para fazer a parte de la oferenda. Eu vou traduzir. Eu convidei o Johnny para que pudesse vir, para vocês já irem treinando o portanhol. Ele estava preocupado com o portanhol, mas não se preocupe, todos nós vamos entender você. Oração portunhol. Vamos a ler, hermanos, do livro de 2 de Coríntios, em capítulo 9, no versículo 7, nos diz: cada dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que tudo o que nós temos vem do Senhor. E agora nós temos o privilégio e a oportunidade de dar do que o Senhor nos tem dado. Então, vamos a orar agora para os ofrendas que vamos a dar ao Senhor. Ok? Em portunhol. Deus e Pai, tua igreja Vida Abundante vem diante da tua presença. Ó Senhor, nós te pedimos tua graça, tua misericórdia para conosco. Te agradecemos por todas as bênçãos que tu nos dás cada dia, Senhor, por a provisão de todas as coisas que nós precisamos. Ó Senhor, perdoa, muitas vezes não somos agradecidos, Senhor. Mas agora, Senhor, nós vimos delante de Ti, Senhor, para Te dar graças. E vamos a entregar de aquele que Tu nos tens dado com muito amor, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Coração
Pode sentar, irmãos. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao Yali e à Nathalie. A Nathalie, eu falei para a irmã Gina que eu não vi a Nathalie nascer porque ainda não permitiram que um homem vá assistir um parto se não for o marido, né? E algumas vezes nem permite, mas eu a conheço de longa data. Ela era um baby, muito pequenininha quando eu a conheci. E o Yali eu conheci no final de 2012 e eu conheci, batizei e casei a Nathalie com o Yali. Então eles estão nos visitando hoje à noite. E o Luiz você já conhece, eu Deide também. A Miriam Ré. Miriam, seja bem-vinda. E você, os outros também, Yali, Deide, Luiz, Miriam, todos são bem-vindos. Vamos dar as boas-vindas a eles, vamos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos ter uma breve palavra, o André vai compartilhar conosco agora do que aconteceu esse mês, no que diz respeito às missões, e em seguida nós voltamos. A paz, igreja, tudo bem? Eu queria tomar 5 minutinhos para trazer um update sobre as missões. Teve uma arrecadação muito boa nesse mês com a missão do mês, não só para o Giving Smiles, mas também para o Propac. Para quem está vendo, tem bastante visitante, deixa eu dar uma breve coletânea da nossa parte de missão. Foi coletado aproximadamente a parte do que a gente já contribui com o Propac mensalmente. Nós vamos mandar uma oferta para pelo menos 10 sacos de cimento. Lembra que eles estão com a campanha de construção? Então a gente conseguiu arrecadar o equivalente a 10 sacos de cimentos, que vai ser adicionado à oferta que a gente já manda para eles, para ajudar nessa construção que vai expandir a capacidade deles. A Propac é uma instituição que cuida de crianças que são abusadas tanto fisicamente como sexualmente no Brasil, e eles dão um suporte extracurricular após a escola, em todos os aspectos da criança, incluindo o espiritual, que é uma instituição baseada uma extensão da Igreja Presbiteriana. A segunda coisa é sobre o caso do mês. Hoje começamos o próximo mês, e hoje eu finalizei a arrecadação do valor que foi necessário para cumprir o caso do mês passado. Então o dinheiro vai ser agora colocado junto. Vou mandar para o pessoal do Giving Smiles para mandar lá para El Salvador e ajudar aquela senhora que a gente veio arrecadando dinheiro o mês inteiro para ajudar, que ela quebrou a perna. Você sabe como é que é, né? Ela quebrou a bacia, na realidade. Ela está tendo uma recuperação muito difícil. E nós vamos mandar suporte de cadeira de roda, mantimentos e tudo o que nós conseguimos comprar com esse dinheiro arrecadado para poder aliviar a dor dela e ajudar nessa recuperação. Outra coisa, eu queria compartilhar com os irmãos, essa parte de missões em El Salvador é uma coisa que a gente vem fazendo há 2 meses, é uma coisa nova, uma experiência nova que a gente está se juntando para fazer. E conforme vamos fazendo, a gente acaba aprendendo, né, com as experiências. E eu queria propor uma pequena mudança nisso, porque tem uma coisa nesse processo que eu fico um pouco... Eu não gosto muito, para te falar a verdade, que a gente pega um caso, como a gente pegou o caso do mês, a gente apresenta o caso aqui no começo do mês, o mês inteiro a gente arrecada dinheiro para esse caso, no final do mês a gente pega o dinheiro e manda para El Salvador, como a gente está fazendo exatamente hoje. Para o caso do mês de junho, eu queria fazer algo diferente. O que está acontecendo é que tem essas pessoas que estão em grande necessidade, eles têm que ficar lá sentado esperando um mês inteiro para que arrecade dinheiro, se arrecada, se não arrecada, e é muito tempo. Se eu estou em necessidade de comida, se eu estou em necessidade de cama, de cadeira de roda, recuperando da perna, um mês é muita coisa, no meu ponto de vista. Eu queria propor essa mudança, porque no mês de junho a gente não arrecada o dinheiro sem nenhum caso do mês.
E no final do mês, com o dinheiro já arrecadado, a gente pega um caso da Giving Smiles e já contribui, já manda ajuda direto. Porque eu queria compartilhar com vocês. O que vocês acham? Seria uma boa ideia? Eu prefiro fazer assim, porque toda semana, quando eu vou colocar o dinheiro lá para o caso, eu olho para as fotos e falo, gente, eu quero mandar o dinheiro agora. E então, esse mês de junho, eu acho que eu vou fazer assim, eu não vou apresentar no começo do mês agora nenhum caso, nós vamos arrecadar o dinheiro pela fé, já que vamos ajudar alguém, e no final do mês eu vou falar, gente, esse é o caso que a gente vai ajudar, o dinheiro está sendo mandado agora, daqui 2 dias eles já estão recebendo o que for que eles precisam. E como vocês já sabem, a gente sempre é muito cuidadoso na hora de escolher o caso, então pode ter certeza que do mesmo jeito que a gente apresenta o caso aqui no começo, eu vou apresentar o caso no final do mesmo jeito. Para quem não viu ainda o vídeo da conclusão do caso do mês passado, está postado no website da igreja, no website do Facebook. Tem o vídeo lá, muito emocionante para quem não viu. A televisão de El Salvador acompanhou a gente na conclusão do caso. Foi um caso muito impactante na vida dessas pessoas e eu aconselho a vocês a verem o vídeo para entender como nós contribuímos com esse caso, como uma pequena contribuição de cada um pode afetar de uma maneira gigantesca a vida de alguém. Então, gente, esse mês, nesse momento, eu não vou apresentar caso nenhum. Nós vamos continuar arrecadando como a gente vem arrecadando para o caso do mês. Na última semana, eu apresento o caso e já mando a ajuda de uma vez. Amém? Amém. Amém. Pastor Davi. Irmãos, eu gostaria de convidá-los a se colocarem de pé. Nós vamos ler o trecho da palavra de Deus em seguida. Nós vamos cantar mais uma vez para te adorar. Amém? Vamos ficar de pé? Eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 27, e nós vamos ler do versículo 45 em diante. Mateus, capítulo 27. E depois eu vou fazer uma breve leitura ainda no livro de João. Mateus 27, de 45 em diante. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele clama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebida de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. E outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E, saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Agora, eu vou ler ainda João, capítulo 19, versículo 38 e versículo 39. É porque faz parte daquilo que nós vamos mencionar nessa noite. João 19, 38 e 39. Depois disto, ou seja, depois de Jesus ter sido morto, Jesus de Arimateia, que era discípulo de José de Arimateia, que era discípulo de Jesus,
ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilato que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilato lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Que Deus aplique a sua palavra lida ao nosso coração. Vamos louvar a Deus mais uma vez com o cântico para adorar? Acende a luz, por favor. Vamos orar pelas nossas crianças? Você quer falar? Ok. Eu duvido uma criança que não vai à igreja, que não seja filho de crente, fazer isso. Oi, todo mundo. Eu quero falar com todas as crianças que tenham um bom dia lá na escola. E que é meu de viver o último week da escola. E se é das suas crianças também, tenham um bom week. Amém. Vamos orar por eles então? Senhor, nós queremos agradecer pelas nossas crianças, que não é a igreja de amanhã, é a igreja de hoje.
Que o Senhor esteja abençoando as pessoas que estão encarregadas de instruí-los. Ó Deus, e conta a nós que aqui ficamos, que a Tua bênção, a Tua graça esteja sobre a nossa vida. Aplica, Senhor, a Tua palavra à nossa vida e que em nome de Cristo Jesus, aqueles também que estão nos assistindo, que possam ser edificados. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, há coisas que marcam a vida da gente. Há pessoas que marcam a vida da gente, que nunca mais nós seremos os mesmos depois de encontrarmos determinadas pessoas na nossa vida. Eu tenho tido essa experiência. Mas quando eu estava me preparando para compartilhar com os irmãos acerca da palavra de Deus, eu fui para uma cidadezinha lá do interior da Paraíba, vizinho a Campina Grande, Lagoa Seca. Dizem que uma cidade que não tem o Banco do Brasil e que não tem uma Assembleia de Deus, não é cidade. Pois essa cidade tinha uma agência do Banco do Brasil, mas não tinha uma Assembleia de Deus. Era a minha cidade. Mas não era a minha cidade, porque tinha uma congregação que existia há mais de 30 anos, uma congregação presbiteriana. Então, de alguma forma, estava lá. E, irmãos, e sabe o que aconteceu? O presbitério, no segundo ano do seminário, me mandou ir para aquela cidade. Me mandou ir trabalhar com aquela congregação. Para vocês terem uma ideia, o primeiro culto que nós fomos fazer lá, eu, meu filho que hoje é pastor em Boston, é quem tocava o violão. O outro filho que é sargento do exército que está na Virgínia, e a minha esposa, subimos a serra e lá chegamos em Lagoa Seca. Molhada demais, muita chuva. E a zeladora não veio abrir a igreja porque quando chovia não tinha culto. Para vocês terem uma ideia da dificuldade que nós iríamos enfrentar naquela cidade. Começamos a trabalhar, os dias se passaram, aconteceu uma grande seca no sertão da Paraíba. E uma cidade por nome de São Bento, que só fabrica, a indústria lá é fabricar redes. Não tinha como fabricar, e uma família, que era família de uma irmã da igreja, saiu lá do sertão e veio morar em Lagoa Seca. Olha, irmãos, as crianças todas pequenininhas, a barriga era maior do que a estatura da criança. Verme demais. E quando nós vimos aquela situação triste, a pobreza, nós pensamos, meu Deus, temos que fazer alguma coisa. E devido à seca, um grupo de irmãos da Holanda resolveu investir na miséria do Brasil para tirar o pobre da miséria. E eles, quem tinha uma profissão, eles arranjavam dinheiro, a pessoa comprava o que a pessoa pudesse levantar a vida e a pessoa ia devolvendo devagarinho sem cobrar juro. Foi uma vaquinha para um. E para esse irmão, foi todo o equipamento, TA, e todo o equipamento e todo o material para ele começar o próprio business dele, fazer a fábrica de redes. Só que ele, até o momento que ele chegou em Lagoa Seca, ele não conhecia Jesus e começou indo para a igreja. Eu pergunto a vocês, Jesus fez a diferença na vida dessa pessoa? Jesus fez a diferença na família desta pessoa? Fez. E Jesus faz a diferença na vida de qualquer um que ele entrar. Irmãos, eu escolhi esse texto porque nós estamos aqui diante da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. É um memorial. Tem que trazer à memória aquilo que Jesus fez por nós lá na cruz. E eu quero trazer algumas coisas
que mudou naquela época e que continua mudando a vida de todo aquele que se aproxima de Deus, todo aquele que se aproxima de Jesus. A expectativa daqueles que haviam crido em Jesus, que haviam acompanhado Jesus durante 3 anos de ministério, era tão para o lado material. Eles queriam que Jesus fosse o libertador de Israel. Eles não imaginavam no libertador espiritual, eles queriam alguém que viesse libertá-los da servidão, queria alguém que viesse ajudá-los, para que eles não ficassem mais debaixo do jugo do reino romano. Mas não foi isso que Jesus veio fazer. Jesus veio implantar um reino diferente, o reino de Deus que está implantado em todo aquele que aceita Jesus como Senhor da sua vida. É diferente. É diferente a perspectiva espiritual da perspectiva material. E aí, as Escrituras mostram que eles tiveram uma visão turva, ou seja, nublada. Como eu estou com a visão assim um pouco deteriorada, meu olho esquerdo ainda não estou vendo muito bem. Então, se eu fizer isso, eu vou ver vocês um pouco embaçados. Mas os discípulos, 2 fugiram para Emaús, lá vão eles a caminho de Emaús. Os outros chorosos ficaram em Jerusalém e começaram a se esconder com medo, porque eles não sabiam, na realidade, o que é que ia acontecer com eles. Vocês lembram de Pedro? Senhor, eu jamais nego o Senhor, ainda que com isso eu vinha ter que morrer. Mas quando ele se defrontou diante da situação crucial que Jesus estava passando, eu não conheço esse homem. Eu não conheço esse homem. Não sei quem é esse homem. E o galo cantou, e ele chorou amargamente. Irmãos, o que aqui está escrito? Está escrito para que o Espírito Santo possa clarear a nossa visão e para que a nossa perspectiva não seja uma perspectiva material, mas que em primeiro lugar seja uma perspectiva espiritual. O que foi que aconteceu depois da crucificação? Depois da cruz, o que foi que aconteceu? Então eu quero destacar o versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto a baixo. Irmãos, eu nunca, durante muito tempo, eu li várias vezes, eu não anoto quantas vezes eu já li a Bíblia, mas de repente o Espírito Santo me mostrou algo interessante, é que o véu do santuário foi rasgado do alto a baixo. Irmãos, mais alto do que isso, o véu do santuário é rasgado de alto a baixo, mostrando que quem estava rasgando os véus do santuário não era o homem, porque se fosse o homem era de baixo para cima, mas era Deus rasgando e nos dando acesso agora, através do sacrifício que Jesus fez. Só tinha acesso uma vez por ano o sumo sacerdote. Ele entrava no Santo dos Santos, ele atravessava o véu uma vez por ano com sangue para oferecer sacrifício. E era a coisa tão séria que o sumo sacerdote, ele tinha sininhos na roupa. E ele tinha um cordão, uma corda amarrada à cintura. Se o sininho parasse de bater lá dentro, significava dizer que ele poderia ter morrido e ninguém podia entrar lá, ele era arrastado. Era algo tremendo, terrível. Mas aqui a gente encontra uma coisa, que agora com o véu rasgado, eu posso ter acesso ao santo lugar. Glória seja dada ao nome do Senhor. O véu se rasgou, e se você observar, o véu se rasgou antes do terremoto. A própria natureza, olha irmãos, a própria natureza sofria com o que estava acontecendo naquele momento. Houve trevas sobre a terra, houve terremotos, o véu se rasgou,
Isso mostrando que agora nós temos um novo acesso até a presença do Senhor. Se você ler o livro de Hebreus no capítulo 10, você vai encontrar que o nosso acesso agora ao santo lugar, ao santo dos santos, é através do caminho. Jesus, quando disse eu sou o caminho, Ele está dizendo eu sou o caminho de acesso até o santo dos santos, até a presença do Pai. Depois da cruz, o véu se rasga, acontece o terremoto, nos mostrando que agora, mesmo com todo o sofrimento, valia a pena, porque nós, como crentes da pessoa do Senhor Jesus, podemos chegar a Deus. Segunda coisa que a gente vê nesse texto: tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Irmãos, ressurreição dos mortos é o prenúncio do que estava para acontecer. O Senhor Jesus é a primícia dos que dormem. Isto porque aqueles que ressuscitaram, depois eles morreram, não aparecem mais. Mas Jesus, Ele ressuscitou e subiu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. Ele está à direita do Pai. Tem um ministério agora diferente, é o de intercessor. E todas as vezes que o inimigo vai e apresenta as nossas faltas, ele diz: Pai, olha lá, ele está arrependido, está pedindo perdão, está quebrantado, ele está nos defendendo, o inimigo acusando e ele nos defendendo. Glória seja dada ao nome do Senhor. A morte, aqui no caso, fala de vitória. Ali existe o prenúncio, quando eles ressuscitam, estão mostrando o que é que vai acontecer comigo e com você. Eu estou lidando com a situação agora, há poucos dias, de uma pessoa que foi chave, Deus usou, para que eu pudesse voltar para Jesus. Eu nasci num lar evangélico, aliás, dividido, meu pai é evangélico, minha mãe não. Mas essa pessoa foi usada por Deus, me transmitiu uma confiança, uma firmeza tão grande. Mas agora ela está com 82 anos, e está apavorada. Sabe o que é apavorada com a morte? Tremendo. Irmãos, como é que eu vou ter medo da morte? Eu já falei para vocês que eu não estou muito apressado, mas se acontecer eu não vou ficar apavorado. Olha, existem experiências na nossa vida que a gente não vende por nada, absolutamente por nada. Minha mulher visitava com uma missionária lá em Campina Grande, quando nós morávamos em Campina Grande. Eu não sou paraibano, mas a Paraíba me marcou de maneira tremenda. Eu amo a Paraíba. Eu sou pernambucano, mas amo a Paraíba. Irmãos, a minha esposa, eu trabalhava secularmente naquela época, a minha esposa tirava um dia para fazer visitas. E ela foi fazer a visita para uma irmã, Maria, que era esposa do comandante do quartel do exército lá em Campina Grande. E todas as semanas elas iam uma vez, faziam um mini culto lá, cantava, orava, e quando chegou um dia, elas visitando aquela irmã, viram que ela estava muito fraquinha. A minha esposa disse: Irmã Maria, a senhora quer que a gente cante um hino? Ela falou: minha filha, eu não tenho mais como cantar. A minha vida está por um fio. Ela disse: não, nós vamos cantar para a senhora. Existe um hino, que não é de uma paraibana, é de uma baiana, mas ela compôs esse hino lá no Betel Brasileiro, em João Pessoa. Rosa Vermelha. Olhando este mundo, ele viu uma grande multidão, andando sem rumo e sem direção. Falar da rosa vermelha de Jesus Cristo, que não tinha espinhos, mas só amor e perfume para dar ao mundo. E à medida que elas cantavam aquele hino, era como se existe um coral por trás acompanhando. E elas ao saírem, comentaram, uma comentou com a outra: você escutou? Parece que tinha voz. Ela falou: tinha vozes.
Os anjos do Senhor estavam ali. Um pouco minuto depois que elas saíram, a irmã Maria partiu e foi morar com o Senhor. A morte do crente é totalmente diferente, porque existe uma esperança. A esperança que veio com a morte do nosso Salvador. Irmão, depois da cruz, a cruz marca tanto a nossa vida, que depois da cruz nós não podemos ser iguais. Depois de termos um encontro com o Senhor, não podemos ser iguais. A cruz marca a nossa vida para o resto da nossa existência. A cruz fala de vitória, os sepulcros se abriram, muitos ressuscitaram, e se você observar no versículo 52, diz que eles apareceram, depois da ressurreição de Jesus, eles apareceram a muitos. Há um detalhe que é bom a gente observar, no versículo 52, se você quiser, você observa em casa depois, ou se quiser observar aqui, não tem problema nenhum, mas eu vou lhe falar, é que depois da ressurreição de Jesus, eles ficaram 3 dias, abriram-se os sepulcros, eles ficaram 3 dias por ali. Mas depois da ressurreição de Cristo, eles entraram na cidade e apareceram a muitos. Irmãos, mostra que nós vamos ter a mesma ressurreição, só que com a diferença, não morreremos jamais. Por isso é que o sepulcro não me assusta, a morte não me assusta, porque existe uma esperança. Cristo morreu para pagar o preço do meu pecado e para adquirir o ticket para que eu possa ir morar com Ele lá no céu. Esta é a esperança que alimenta o crente. Ontem os testigos de Jeová foram lá na minha casa, bateram a porta e começaram a conversar. Eu saí, eu falei, a minha esposa falou: vocês são testemunhas de Jeová? Eu falei em espanhol: vocês são testigos de Jeová? Sim. Nós outros temos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, não necessitamos. E daí então comecei a falar, não insisti, porque eu conheço pouquíssimos casos, né, Daniel, de testigo de Jeová que se converte ao Senhor Jesus. Mas, irmãos, ele disse: eu quero ler apenas 2 versículos. Posso ler? Eu digo: certamente. E ele leu Apocalipse, onde fala que o Senhor, Ele vai repreender da nossa vida toda e qualquer dor, toda e qualquer falta de esperança. Ele já fez. Eu não me assusto com a morte. Eu não tenho absolutamente medo, porque eu sei que Ele vive e eu posso crer no amanhã. Isso é o que me alimenta, isso é o que alimenta o crente. Irmãos, há uma terceira coisa que aconteceu depois da cruz. A primeira foi o véu se rasgar e o acesso a Deus. Segundo, o que é que foi? A ressurreição dos mortos, que mostra aquilo que vai acontecer conosco também. Terceiro, fala de alguma coisa que diante de tudo aquilo houve reação. Os guardas, vocês já imaginaram os guardas presenciando tudo aquilo? Qual foi a reação dos guardas? Diz a palavra de Deus que eles foram testemunhas. Testemunha dos acontecimentos de quê? Das trevas, do terremoto, de tanto reboliço, eles estavam ali presentes. Então aí eu me imagino, eu já vi muita gente falando, se eu vivesse na época de Jesus, eu não teria participado da crucificação. É mentira. Eu sou igual àqueles que também fizeram aquilo, estava cego, todo mundo cego. Jesus foi morto por mim lá na cruz. Foi o meu pecado que matou Jesus, foi o seu pecado que matou Jesus. Mas, irmãos, eu não posso continuar carregando essa culpa. Sabe por quê? Porque existem 2 tipos de reações. Veja só, os guardas foram testemunhas dos acontecimentos. Eles tremeram diante do fato da morte de Cristo. Chegaram até, o comandante chegou até a dizer: esse homem verdadeiramente é filho de Deus. Olha, reconhecer. Mas tem tanta gente dizendo: eu sei que Jesus é o filho de Deus, não tem? Eu sei que só existe Deus como Senhor. Se você for num terreiro de macumba, você vai chegar lá e vai dizer:
quem é maior do que Deus? É o que eles sempre falam lá. Isso não significa dizer que aceita, que está submisso, que aceita Jesus como Senhor da sua vida. Aceitar Jesus como Senhor da sua vida significa obedecer, significa viver segundo aquilo que a palavra de Deus ordena. Eles se convenceram diante dos sinais que Jesus era Filho de Deus. A Bíblia diz que até o diabo crê e treme, mas não obedece. As oportunidades que eles tiveram não foi suficiente, não foram suficientes para que eles caíssem no arrependimento, porque logo em seguida vocês verem que eles foram comprados para dizer que vieram e roubaram o corpo do meu Senhor. Você vê na Bíblia, em algum lugar, alguma coisa mostrando que esses homens passaram por um processo de conversão? Eu conheço muita gente que visita a igreja, que até diz que crê, mas o comportamento é igualzinho àquele que não tem absolutamente nada com o Senhor, que nunca teve a oportunidade de ouvir. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos fazer com que a cruz marque a nossa vida. Jesus morreu pelo nosso pecado. Ele derramou o seu sangue lá na cruz. E se a gente parar para pensar nisso bem devagarinho, o preço que foi pago pelo meu e pelo seu resgate, nós não podemos continuar sendo os mesmos. Não podemos. Mas, irmãos, para concluir, eu quero pensar para o que aconteceu, pelo que aconteceu na vida de dois homens, que talvez seja o seu caso, o caso de você que está nos assistindo pela internet. Por isso é que eu pedi para a gente ler João. João 19, versículo 38, diz algo que está mais perto de estar relacionado conosco. Diz a palavra de Deus: depois disso, ou da morte de Jesus, José da Arimateia, que era discípulo de Jesus, o Espírito Santo. Se eu tenho sido como José da Arimateia, muda a minha vida a partir de agora. Era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus. Rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos o permitiu. Então foi José da Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Quantos José da Arimateia tem dentro da igreja hoje, que leva uma vida desassociada de Jesus, de segunda até domingo à tarde, e finalmente sai das escondidas e procura uma casa do Senhor para adorá-lo, saindo do anonimato por alguns momentos. Mas o Espírito Santo quer que você saia do anonimato, que você seja uma verdadeira testemunha, não somente no domingo à tarde, mas Ele quer que você seja uma verdadeira testemunha dEle às 24 horas por dia, 7 dias da semana, os 365 dias do ano. É isso que o Espírito Santo quer. Meu neto com 15 anos, liguei para ele hoje, ele não respondeu, depois ele me ligou, e eu falei: Miqueias, acabei de fazer meu momento a sós com Deus, acabei de ler a minha Bíblia, de orar, de falar com Jesus. Você fez isso já, meu filho? Ele falou: não, ainda não fiz, vovô.
Eu acordei só tem 1 hora. Eu falei, ô meu filho, você está fazendo isso? Pela maneira insegura como que ele respondeu, eu não quis apertar muito. Eu vi que ele tem falhado. E agora eu vou começar a ir mais fundo com ele todos os dias. Porque não existe bem mais precioso do que um filho, do que um neto, irmãos. Se nós perdermos um filho, um neto aqui nessa terra, não tem dólar que compense. Invista. Invista nos seus filhos, nos seus netos, na esposa, no marido. Invista. E não seja um José da Arimateia. Não seja. Para só sair do anonimato quando Jesus morre. E aí vai reclamar o corpo do Senhor. Mas o versículo 39 também me fala de uma outra pessoa. Se você olhar no capítulo 3 do livro de João, você vai encontrar um homem que, à noitinha, estava escuro. O nome dele, Nicodemos. Conhecido demais por nós. Por nós todos ele é conhecido. E diz a palavra de Deus que no finalzinho, assim, já estava escurecendo. Então ele foi procurar Jesus. E ele começou conversando com Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor é vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que o Senhor faz se Deus não for com ele. Mas você vê que Nicodemos desaparece no capítulo 3 do livro de João, e vem aparecer agora no capítulo 19. Ele era um príncipe de Israel, ele ensinava, tinha o dever, a obrigação de ensinar a palavra de Deus, irmãos. Eu contei já de um pastor que trabalhou muitos anos com ele era professor e com uma professora, e ele não foi capaz de dizer que era crente, muito menos pastor. Mas isso não é privilégio só daquele irmão que já partiu. Não é privilégio dele, não. Somos muitos que estamos vivendo esse tipo de vida, onde vivemos no anonimato, desaparecemos do mapa. E não tem internet que faça-se busca para encontrar, não tem Google que encontre. Versículo 39, também Nicodemos, aquele que anteriormente foi ter com Jesus à noite, olha, frisou, à noite, foi levando cerca de 100 libras de uma composição de mirra e aloés. Um pastor paraibano que vivia no Ceará. Eu tinha um livro dele e tem uma experiência que eu não esqueço, nunca, já contei, alguns podem até conhecer essa história. Mas de um menino que passava todos os dias na frente de uma mansão lá no Rio de Janeiro. E quando foi no domingo, dia das mães, ele olhou no jardim, tinha flores belíssimas. E uma mulher estava lá no meio cuidando das flores. E o menino gritava lá do portão, moça, moça, por favor, moça. E a moça não olhava, sabia que ele queria pedir alguma coisa. Finalmente, quer, menino? Falou, por favor, me dê uma rosa dessa, hoje é dia das mães, eu quero levar para minha mãe, por favor. A mulher, não aborrece, vai embora, menino. E ele foi embora, subiu o morro. Naquele dia caiu uma tremenda trovoada. E as ribanceiras começaram a cair. No outro dia de manhã, segunda-feira, era o dia off daquela mulher. E ela pensou, vou subir o morro para ver os estragos. Chegou diante de uma casa. Olha, eu não posso garantir que é verdade, mas o pastor contava como verdade, eu li. Chegou diante de uma casa, onde estavam tirando o corpo de uma criança, e ela parou para olhar. E era o menino que no dia anterior, no dia das mães, queria uma rosa para alegrar a sua mãe. Ela não se conteve. Chorava
copiosamente. Desceu desesperado o morro e foi colher todas as flores que ela pudesse para enfeitar o caixão do menino. Vocês acham que teve alguma serventia? Se você quer honrar, se você quer fazer alguma coisa, faça em vida. Faça enquanto está vivo, não seja agora como Nicodemos, que depois que Jesus morre, ele resolve levar o perfume. Jesus, ele quer a sua vida agora. Honre ao Senhor agora. Aceite-o agora e siga-o agora, porque ele quer usar você como testemunha viva, aonde quer que você coloque a planta do seu pé. A cruz tem feito alguma diferença na sua vida? O encontro com Jesus tem mudado algum aspecto da sua vida? Se você vê que precisa de mudança, por favor, em nome de Jesus, fale para ele isso agora. Diga: Senhor, eu quero a minha vida mudada. Você pode fazer a diferença. 3 adolescentes fundaram uma das grandes denominações do mundo, os metodistas, os Wesleys, com o... fugiu agora o nome do terceiro. 3 adolescentes que resolveram orar e resolveram evangelizar na escola, na Inglaterra. Se tornaram evangelistas, pregadores, e foram transformados e transformaram grande parte do mundo. 3 adolescentes. Nós somos mais do que 3. Precisamos fazer a diferença, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé? Eu quero pedir que, em nome de Jesus, você curve a sua cabeça. E, por favor, em nome de Jesus, nem eu vou abrir meus olhos para ver, vou orar, mas nem eu quero abrir meus olhos. Se você acha que a sua vida pode mudar ainda mais, você que já teve um encontro com o Senhor Jesus, e você quer que a sua vida reflita a imagem de Jesus, a sua maneira de agir, de reagir, sua maneira de viver. Se você quer, não é o evangelho de oba-oba, mas é o viver com Cristo e para Cristo. Ele morreu por você, deu a vida por você, não se envergonhou de você, mas atravessou Jerusalém sendo esbofeteado, sendo cuspido, sendo escarnecido por você. Não é depois da morte que Ele está agora lhe honrando. Você está vivo, Ele tem lhe abençoado, Ele tem lhe assistido, Ele tem dado saúde, tem dado condições de você sobreviver. E o que Ele quer é que você seja uma verdadeira testemunha dEle. Se você quer que a cruz, que a morte de Cristo faça alguma diferença na sua vida, se você reconhece que nem tudo está como deveria estar, você agora coloque a mão no seu coração e repita comigo esta oração. Pode ser baixinho. Senhor Jesus, eu confesso que não tenho levado tão a sério a Tua palavra. Eu quero mudança, Senhor. Eu não quero, Senhor, ouvir a Tua palavra e reagir como os soldados, como o centurião, mas eu quero, Senhor, uma reação. Eu quero sair do anonimato, como José de Arimateia saiu, como Nicodemos saiu. Eu quero sair do anonimato, Senhor. Eu quero viver o Evangelho, eu quero ser Tua testemunha de segunda a domingo, de domingo a domingo. Pai, em nome de Cristo Jesus, me auxilia, pois eu tenho sido relapso, Senhor. Em nome de Cristo, me perdoa e me auxilia, pois eu quero que o Senhor mude a minha vida e quero mudar a vida de alguns, mostrando que a cruz faz a diferença. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos agora para a segunda parte do culto desta noite. E eu quero ler com os irmãos 1 Coríntios capítulo 11. Lembrando a vocês que todos os irmãos que pertencem a uma igreja reconhecidamente evangélica, que esteja em comunhão com o Senhor Jesus, em comunhão com a sua igreja, você pode participar
Diz a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão. Examinar-se a si mesmo significa fazer uma análise, ver o que está errado na vida. Se tem alguma coisa para consertar, faça-o logo. Mas isso não o autoriza a deixar de participar. Se você não está apto para participar, também não está apto para subir ao céu. Se Jesus voltar hoje, você sobe? Se você não participa, como é que você acha que você vai poder subir? Você está esperando a última chance? Escutei o testemunho ontem de uma moça que disse que ela foi atingida de maneira muito brutal, foi esfaqueada várias vezes, estava sangrando demais. Os socorristas não criam que ela pudesse sobreviver. E ela clamava: por favor, não me deixem morrer, eu quero viver. E ela falou, quando viu que não tinha mais a mínima condição, só lembrou de uma coisa: Senhor, me perdoa os pecados e me recebe aí. E de repente as coisas começaram a mudar. Ela viveu e ontem ela dava o testemunho. Irmãos, não vamos esperar pela última chance, pela última oportunidade. Conserte-se agora com o Senhor. Amém? Diz a palavra de Deus que, tendo o Senhor orado, pegou o pão e partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós estamos aqui consagrando agora estes elementos: o pão do seu uso normal, o vinho do seu uso normal, para agora serem oferecidos como o pão representando o corpo do Senhor e o vinho representando o sangue vertido na cruz. Meu Deus, que o Senhor esteja em nome de Jesus nos ajudando a participar de maneira séria, responsável, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Você tem um minutinho para fazer seu concerto com o Senhor. Daniel, todos os irmãos que pertencem a uma igreja reconhecidamente evangélica poderão participar dos elementos. Por favor, aguarde para que todos participemos na mesma hora. Sua obra vou cantar.
a irmã Maria nos preveniu que teria algo especial hoje lá no outro lado. Então todos são convidados, como o pastor Patente fala, o culto vai terminar lá, é a hora da confraternização. Esperamos ter contato com todos. Irmãos, tenho um aviso, o pastor vai chegar na próxima, não nessa terça-feira, na outra. Então nós vamos orar por ele. Nós estamos com a campanha, tem um grupo que ora à meia-noite e tem outro grupo que ora, o outro grupo das 3 horas, bem pequenininho, mas ainda existe. Mas nós estamos, eu comecei de ontem para hoje, porque hoje, depois da meia-noite era dia 1º, eu já comecei. Vamos incluir o pastor Patente, pedir para que Deus possa usá-lo lá. Também convidá-lo, nós tivemos um culto maravilhoso quarta-feira, o culto de oração. Então eu espero que os irmãos se disponham a estar aqui na quarta-feira. E vocês sabem que o pastor Patente também vai lançar um livro, não nesse sábado, no outro sábado, né? E ele conta, dia 14, ele conta com a presença de todos. Pode falar, irmão Fábio. Do grupo de oração, meia-noite. O pastor Patente não avisou, mas eu vou tomar a liberdade de avisar, irmãos. Se alguém precisar de alguma coisa, por favor, uma assistência pastoral, liga para a irmã Jandira. Irmã Jandira entra em contato conosco e eu estou à disposição dos irmãos. Na falta do pastor Carlos, eu estarei à disposição. Vou procurar fazer o possível para que os irmãos não sintam tanta falta dele, mas eu quero que sinta falta, mas que orem por ele. Amém? Vamos encerrar? Te louvamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de subirmos à tua casa. Pedimos a tua bênção, a tua graça para a nossa vida durante esta semana, para os nossos familiares. Ó Deus, e nos leva a ter uma semana de vitória, para a glória, honra e o louvor do teu nome. E agora, meus amados, idem em paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós e com cada um daqueles que amam a volta do Senhor Jesus, sinceramente. Amém. Que Deus os abençoe.